Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, eu quero crer que um programa como este, embora ao ar apenas uma vez por semana, faça bastante efeito e bom efeito em muitas mentes, não é? E muitos corações. Eu, de quando em quando, recebo mais e-mails do Pão Nosso, mas é claro, o Pão Nosso vai ao ar todos os dias e em outros horários. Aqui vai ao ar apenas uma vez por semana. Porém, quero mais uma vez advertir o telespectador. Se você não encontra horário, melhor, se você não encontra modo de assistir a este programa agora, você pode, a hora que quiser, assisti-lo no YouTube, no site, na página da Rede Vida. E há muitos que fazem isso. Não podem assistir agora, sexta-feira, 8 horas, 8h30, não é um horário conveniente, mas depois vão à página da Rede Vida, ao site da Rede Vida, e lá podem assistir. E podem também, evidentemente, transmitir e comunicar isto aqui aos interessados. Tá bem? Então, continuamos, né? Vamos a partir do versículo 36. Nós estávamos terminando o capítulo 13, que é o prólogo, no final, de 31 a 38, o prólogo, o início do discurso de adeus ou de despedida de Jesus. Prosseguindo então com a leitura, vamos a partir do versículo 36. Simão Pedro lhe disse: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: Não podes seguir-me agora aonde vou, mas me seguirás mais tarde. Diferente de como disse aos judeus: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Simão Pedro é diferente. Não vai agora, vai mais tarde. Padre, aqui tem a gente encontra um pré-julgamento da consciência ou da salvação de Pedro? Como assim? Se Jesus já diz a Pedro, antes de Pedro encontrar o seu momento derradeiro... É evidente que o texto aqui foi escrito bem depois da morte de Pedro. Esse texto. Então já se conhecia o caminho que ele... Bem depois, Não dá nem para dizer que foi uma profecia, por exemplo. Não. Em Marcos, houve uma profecia da negação. Da negação. Não, aqui nesse caso aqui não dá para dizer que é uma profecia. Não. Neste evangelho de João. Quer dizer, você lendo com o meio olho dos anos 20, sim. Sim. Mas com um olho e meio nos anos 90, não. Então, porque já aconteceu. Isso é importante, que o telespectador em casa entenda bem essa questão de que isto já aconteceu. O discurso se dá em dois níveis distintos. Exatamente. E a resposta é muito clara, Padre. Obrigado. Pedro lhe diz: Por que não posso seguir-te agora? Darei a vida por ti. Jesus lhe responde: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará sem que me renegues 3 vezes. Bom, todos os evangelistas falam da negação de Pedro. Bultmann, um exegeta, afirmou que os evangelistas carregaram as tintas em Pedro. Na verdade, não foi Pedro apenas que negou, todos negaram. Todos negaram e todos fugiram. Não acredito que Bultmann tenha razão. Que todos fugiram, sim, mas que Pedro negou, acho muito difícil negar historicamente. Outros procuram afirmar que Marcos, o primeiro evangelista, o mais primitivo, era um evangelista antipetrino, contrário a Pedro, porque, segundo eles, Pedro e os outros apóstolos promoviam um cristianismo de triunfo, de milagres, e esqueciam a cruz. E assim tentou, de certa maneira, ou teria tentado, de certa maneira, por primeiro, denegrir a figura de Pedro.
Não acredito que seja verdade isto em Marcos, mesmo porque o próprio Marcos, no capítulo 16, último do seu evangelho, num versículo famoso, versículo 7º, diz, ou coloca na boca do anjo da ressurreição, e de dizer aos meus irmãos e a Pedro que vão para a Galiléia, lá me verão. Portanto, Jesus não encerrou nada com Pedro depois das negações, nem em Marcos. Mas agora, se Marcos não era antipetrino, por que insistir em Marcos? Criou um suspense muito grande nas negações de Pedro. Por que insistir nestas negações? Quando o Evangelho de Marcos foi escrito, Pedro já tinha dado glória a Deus, morrendo mártir, provavelmente na colina do Vaticano. Era considerado uma das colunas da igreja, talvez a mais importante das colunas da igreja. Se a igreja era um novo templo de Deus, havia 3 colunas. Paulo assim os chama, Pedro, Tiago e João, as 3 colunas do novo templo de Deus. Por que tratar assim a Pedro? Eu acredito que Marcos não tivesse nada pessoalmente contra Pedro. Porém, Marcos escreveu o seu evangelho por volta de 68 ou 70, a época da grande perseguição neroniana. Sabem que é interessante, quando Paulo, na década de 50, escreveu a carta aos Romanos, de Corinto a Roma, sem ainda conhecer Roma, cristãos em Roma não deviam passar de uns 300. Mas o número deve ter aumentado geometricamente, porque alguns poucos anos depois, Nero já pôde buscar nos cristãos o bode expiatório para o famoso e doloso incêndio de Roma, que ele mesmo provocou e que vem bem descrito no historiador do início do 2º século, Tácito. Nero mandou incendiar boa parte de Roma porque eram bairros sujos, bairros mal cheirosos, enfim, bairros pobres, e queria construir algo digno de si. Deve ter provocado muito sofrimento e muita morte, e quando vozes indiscretas começaram a chegar bem perto dele, o incêndio foi doloso, não foi um incêndio acidental, foi provocado por ele mesmo. Desesperado, ele buscou nos cristãos as vítimas. E foi a primeira perseguição, a perseguição de 64 a 67 da nossa era. Nero suicidou-se em 68. Nesta perseguição, bem, a teor de Clemente Romano, morreram Pedro e Paulo. Talvez Paulo tenha morrido um pouco antes da perseguição, mas os dois morreram mártires no reinado, no império de Nero. E uma multidão de cristãos. É claro que houve também os lapsi, os apóstatas, aqueles que não tiveram coragem e até no tribunal delataram outros sob tortura, ou então sob medo. Coagidos, né? Medo de tortura. Agora, se houve muitos lapsi, muitos renegados, que fazer com esta gente? Esta gente teria uma segunda chance ou não? Renegaram Jesus. Agora podem novamente voltar? Eu acredito que Marcos, bem antes de João, tenha buscado na tradição estas negações de Pedro com a finalidade de encorajar esses renegados. Se o chefe dos apóstolos recebeu
uma segunda oportunidade, eles também podiam esperar na misericórdia de Jesus Cristo e também dele esperarem uma misericórdia e compreensão, tratando-os Jesus da mesma forma como tratou Pedro. Eu quero crer que Marcos foi aqui mais pastoral do que antipetrino. Porém, claro que a negação fez parte das origens do cristianismo, é algo que foi bem marcante na paixão de Jesus, e os 4 evangelistas, cada um a seu modo, indicam esta negação. Vamos continuar. Padre, é possível traçar um paralelo entre a negação de Pedro e dos demais apóstolos e os nossos pecados? Bom, claro que sim. Há uma certa analogia, pecado e pecado, não é? Só que aqui Pedro se arrependeu e nós não conhecemos mais um outro pecado grave como este, cometido por Pedro. Agora, que dizer de pessoas que prometem e não cumprem, que juram e voltam atrás, que vão e voltam, que não levam a sério a sua vida diante de Deus? Aí só a misericórdia de Deus, né? E aí, diante dessas pessoas, eu não sei o que dizer. E qualquer coisa que se diga é um julgamento. Mas até aqui, padre, essa mesma visão pastoral de Marcos com relação a Pedro e os demais apóstolos que ele vinha resgatar com a negação que ele faz de Jesus, traria também para os demais pecadores de hoje o mesmo alento. Só né? que não se esqueça que até o século VI a igreja foi muito severa na penitência. E havia pecados que só perdoavam uma única vez, adultério, por exemplo, ou homicídio doloso, voluntário, uma única vez, e às vezes em artículo mortis, na hora de morrer. E se recaísse novamente, não teria mais absolvição neste mundo. Além do mais, entregava-se à misericórdia de Deus. E ainda tinha as penitências que demoravam anos, né? 2, 3, 4, 5, 10 anos. Até os 6 anos, até o século VI, a igreja foi muito severa na penitência e no perdão. Ela nunca afirmou que um pecado não pode perdoar. Ela nunca aceitou um pecado imperdoável. Interessante. Mas alguns pecados ela perdoava uma única vez. Vamos ter que encerrar temos um intervalo agora, não é? Muito bem, estamos de volta e então... Prosseguimos com o capítulo 14. Bem, então agora mudamos de capítulo. Então agora, depois do prólogo, é a primeira parte do discurso de despedida. O capítulo 14 é um capítulo sozinho. É um capítulo, eu vou dizer a seu tempo, que os capítulos 15 e 16 foram enxertados tardiamente. Portanto, o discurso primitivo devia terminar no final de 14. Iniciando com o versículo 1. Cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. O que significa isto? Não como o santo Irineu, a meu ver, no II século afirmou, isto é, diversos graus de bem-aventurança na eternidade. Não é isto que o evangelista quer dizer, graus inferiores e graus superiores. Mas há lugar para todos na casa de meu pai. Não deixa de ser um convite, não é, padre? Para que todos vão à casa do Pai. Não é? Agora, não se esqueça, Jesus está falando aos íntimos, aos dele. Isso faz parte da esperança também, né? E não a todos os seres humanos. Não é?
Jesus não está fazendo um discurso em praça pública, certo? Para bem poucos. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando for, e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Dos versículos mais difíceis de todo o Evangelho, deste Evangelho de João. O que significa vir nos buscar, Padre? Pois é. Em que momento o Cristo veio buscar os seus? Em que momento? Vou preparar-vos um lugar e depois venho buscar-vos. Em que momento Jesus veio buscar os 11 aos quais ele falava na última ceia? Bom, respostas devem ser buscadas, não é? Devem ser procuradas. A primeira resposta que se dá é por ocasião da parousia. Os cristãos esperavam a parousia imediata. Ou uma parousia muito em breve. E São Paulo, no primeiro escrito cristão, é testemunha disso. Nós, os vivos, não precederemos os mortos, primeiro aos Tessalonicenses, por ocasião da vinda do Senhor. Esperavam ansiosamente esta vinda. Bem, alguns podem ainda afirmar que Jesus voltaria e buscaria por ocasião da ressurreição. Se o texto for lido à luz da ressurreição, o Cristo ressuscitado não levou nenhum apóstolo para junto dele onde ele estava. Se a parousia começava a tardar, a retardar, a não acontecer, havia uma terceira resposta. Ele levará por ocasião da morte de cada um. Mas há uma quarta resposta. Eu voltarei novamente, ou seja, ele, e bem na perspectiva do quarto evangelho, ele voltaria na pessoa do Paráclito, no Espírito Santo Paráclito, ele voltaria e assumiria os seus. Esta é bem uma perspectiva e uma teologia de João. Vocês estão vendo como teologias imperfeitas vão cedendo lugar a reflexões mais perfeitas e mais completas? Primeiro, na ressurreição, não aconteceu. Segundo, na parousia imediata, não se deu. Terceiro, na morte de cada um. Bem, mas até esperar a morte. Quarto, imediatamente depois da morte de Jesus, no Paráclito, ele estaria de volta e assumiria e estaria com os seus discípulos. Os discípulos, portanto, não precisariam esperar nem a parousia para estar com Jesus. Bastaria sentir a presença do Paráclito, do Espírito Santo, e no Paráclito, no Espírito Santo, sentir Jesus. Só que de maneira diversa. Até então, Jesus era uma pessoa que falava de fora. No Paráclito, Jesus está dentro. Não é uma ciência exata. E depende da nossa fé também para compreender tudo isso, né? Cada um deve estudar e embasar. De qualquer maneira, você vê que 3, 4 respostas são dadas, elas não se excluem propriamente, mas elas vão se completando e vão se aprofundando. Eu já possuo, ou já posso possuir, a presença real do Cristo em mim, no Paráclito, no Espírito Santo Paráclito, em mim e na igreja a que eu pertenço. Eu espero a parousia, não é? E a parousia
será antecipada no ato da minha morte. Eu posso conjugar todas essas respostas aí. Mas, como eu disse, não é um versículo fácil de interpretação. Prosseguindo, e para onde vou, conheceis o caminho. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos conhecer o caminho? Diz-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Famoso e discutido versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em primeiro lugar, vamos eliminar de eu sou o caminho toda e qualquer aproximação com o mundo do gnosticismo, de alguém que vem indicar uma via de salvação diferente dele mesmo. Não é nesse sentido que Jesus é caminho. Jesus é caminho porque ele é a própria vida. É um caminho seguro, é o único caminho que, de certa maneira, se identifica com a vida. Ele é vida porque ele é plena revelação de Deus. Em primeiro lugar, ele é caminho, porque é a única maneira que se tem, através dele, de se chegar a Deus. Ele é verdade, porque ele é a plena revelação de Deus. Em terceiro lugar, ele é a vida, porque ele oferece a vida de Deus. Então, estas três afirmações, no fundo, não deveriam ser simplesmente coordenadas. Elas estão perfeitamente unidas. É um caminho que unicamente desemboca na verdade, ou seja, na plena revelação de Deus, nada com o mundo gnóstico, e que é ao mesmo tempo a vida plena de Deus dada aos homens. Jesus é as três coisas, e é as três coisas enquanto homem, e não, como dizia São Tomás, o caminho enquanto homem, a verdade e a vida enquanto Deus. João não pensa de maneira assim tomista. Não é? O nosso programa agora está encerrado e nós temos que fazer aqui a nossa pausa, voltando, esperando que agrade ou tenha agradado os leitores, os ouvintes, a semana que vem. Muito obrigado. Um bom domingo a todos e até a próxima sexta. Um bom dia e até a próxima sexta.